Pessoal da torcida tricolor, está começando mais um Contextualizando para a gente falar do não rebaixamento do São Paulo em 1990. E o argumento é muito simples. O regulamento de 1990 dizia expressamente que não havia queda. É isso, um abração para todo mundo e até o próximo vídeo. Na verdade, eu estou brincando e eu vou colocar aqui para falar sobre esse assunto Alexandre Gisbrecht e Gabriel Perecini, porque esse é um assunto que não deveria gerar polêmica, ou está lá o regulamento, assim, é uma coisa que a gente, é muito importante quando se há uma dúvida, é pegar o regulamento, né, a fonte, e o que é mais curioso é o que o Alexandre Gisbrecht chama de terraplanismo no futebol, porque o pessoal discutir isso, a terra é plana, não é um fato que a terra não é plana, assim como é um fato que o São Paulo não foi rebaixado em 1990, nós temos milhares de argumentos, mas o mais forte desse é o regulamento que já dizia expressamente que não havia queda, e mais do que isso, o regulamento não foi modificado, então não é uma questão de opinião. Questão de opinião é outra coisa. Eu não posso chegar e falar que, na minha opinião, o Brasil ganhou, ou na minha interpretação, o Brasil ganhou a Copa aqui no Brasil, porque não é interpretação, não é opinião, é fato. Então, boa noite, Ale, boa noite, Gabriel, e vamos tratar desse assunto. Ale, você quer começar aí com o discurso? Deixa o Gabriel dar o boa noite, porque eu sei que você já vai mandar aí um petardo, né? Não, deixa o Ale mandar, cara. Ter que discutir um negócio que não é opinativo e ter que explicar por que não é, além do fato do regulamento, é mais um daqueles negócios que é surreal. Eu fico só desgastado de ter que explicar o óbvio. O Ale agora vai ter que contar de novo toda a história que tipo, é óbvia, e depois que ele contar, a gente traz uns pontos a mais, traz contextualizações, exemplifica coisas que ele vai falar. Então, vamos lá explicar algo que já estava escrito desde 1990, estava lá, escrito bem claramente, lá tá na cara de todo mundo, mas aí o pessoal escolhe, como a Ale falou, o terraplanismo do negócio, né? Escolhe o caminho muito, muito divertido, muito alternativo, né? Muito particular, né? Uma licença poética muito grande aí para fazer todo um malabarismo. Vai lá, Ale. O argumento que as pessoas têm é basicamente a Folha, o Tele e o Zete. E são argumentos muito falhos, porque a Folha não pesquisou, a Folha passou a repescagem inteira tratando como se o São Paulo, caso fosse eliminado, seria simplesmente eliminado e não rebaixado. Aí, um dia antes do jogo decisivo, ela resolve publicar que não, que vai ser rebaixado se não se classificar. Porque ela entrevistou um dirigente, Antoine Gebran, que é ligado ao Corinthians, ele estava presidente de exercício da federação, porque eu creio que o Fará estava na Copa do Mundo da Itália, e aí surgiu esse caso. Só que a Folha não questionou. A Folha não, peraí, a gente publicou lá atrás que o regulamento previa que não tinha rebaixamento. O que mudou agora? A gente estava falando até agora que não tinha rebaixamento, e agora, de repente, está dizendo que tem. Não houve um questionamento. Uma falha de jornalismo, assim, completamente gritante. Mas resumir esse caso a Folha, Tele ou Zete é tão errado quanto resumir esse caso a 1990. Porque as origens desse caso remontam a 1986, quando o CND, o antigo Conselho de Desportos, criou o pacote do futebol, em que ele tentava, não digo moralizar, mas tentava organizar um pouco melhor o futebol. Foi um pacote que foi muito saudado pela imprensa como inovador, como uma melhoria para o futebol. Só que acabou não dando em nada. Mas o que ele previa? Uma das coisas que ele previa era diminuir a quantidade de participantes em cada um dos campeonatos estaduais do Brasil, incluindo, obviamente, o Paulista. O Paulista tinha 20 clubes e o CND estabeleceu que até 89 ele tinha que ter 16 clubes. Então, para fazer isso, quando foi decidido o pacote, o Campeonato Paulista de 86 já tinha acabado. Então, não dava para simplesmente pegar e rebaixar mais clubes em 86. Então, a partir de 87, iam cair 4 clubes e subir 2 da divisão intermediária. Assim, em 88 você teria 18 clubes e em 89 você teria 16 clubes, chegando à meta estabelecida pelo CND. Assim começou o Campeonato de 87, prevendo o rebaixamento de 4 clubes. Só que no meio do campeonato resolveram mudar. Não, vamos rebaixar só 2. E continuar subindo com 2 da divisão intermediária. Por quê?
Ninguém sabe. Os clubes grandes foram contra essa ideia. Os clubes grandes queriam manter o campeonato com 4 clubes sendo rebaixados. Só que eles foram voto vencido. Mudaram, então, para 2 clubes. Ponte Preta e Bandeirante, Bandeirante de Birigui, que terminaram nas últimas colocações do campeonato. Só que esses clubes viram aí uma brecha para não caírem. Não, como assim? Caíam 4, agora caem 2. Não, a gente então não tem que cair. Como se eles não fossem cair de qualquer jeito. Mas foi o argumento usado, eles ainda tentaram brigar dentro do Conselho Arbitral do Campeonato Paulista de 88, tentaram ser incluídos, tornando um campeonato de 22 clubes, mas não conseguiram. Assim, o Campeonato Paulista de 88 ainda foi disputado com 20 clubes, e a Ponte e o Bandeirante ainda chegaram a conseguir eliminar da justiça para ser incluídos no campeonato, chegaram a jogar algumas partidas, depois eles foram definitivamente excluídos, e o campeonato foi disputado normalmente, só que sem rebaixamento, nenhum rebaixamento. Teve time que não jogou, inclusive, né, com Ponte e Bandeirante. Sim. No começo, só o Corinthians estava jogando com eles, os outros estavam dando WO, então eles chegaram a disparar na tabela. Sim, eles ficaram, ficou o campeonato, eu lembro que eu acompanhava, Ponte Preta e Bandeirante de Birigui são os líderes do campeonato. Eram os líderes. Com ampla vantagem. Mas aí eles acabaram excluídos do campeonato. Antes até, eles chegaram a jogar alguns jogos, os outros times foram obrigados a entrar em campo contra eles, jogaram alguns jogos, mas os jogos depois foram desconsiderados. E 88 já foi o primeiro campeonato sem rebaixamento, né? O rebaixamento tinha sido implantado de novo em 78, e aí pela primeira vez desde 77 o campeonato não ia ter nenhum clube rebaixado, só que iam subir 2 clubes ainda na intermediária, então o campeonato de 89 passou a ter 22 clubes. E para 89 trouxeram de volta a fórmula dos grupos, né, na primeira fase, que era algo que tinha sido usado pela última vez em 83. E para dividir esses grupos, em vez de eles pegarem cabeça de chave, ou colocar, como fizeram tantas outras vezes, Corinthians e Santos num grupo, São Paulo e Palmeiras no outro, eles dividiram geograficamente. Então, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos estavam num grupo, aí também o Juventus, o Santo André, o São José, o Bragantino, o Guarani, você vê clubes mais a leste do estado, e aí os clubes mais a oeste ficaram no outro grupo. Obviamente você tinha assim uma diferença de peso, um grupo era mais forte do que o outro, e por causa disso, mais clubes do grupo da capital, do grupo mais forte, se classificavam para a segunda fase do que o outro grupo. Mas até aí, ok, beleza. Você já tinha uma divisão de clubes mais fortes e clubes mais fracos em grupos, teoricamente com o mesmo peso. Só não no número de vagas, mas todos com chance de título. E desses 22 clubes, 12 clubes se classificaram para a segunda fase. Esses 12 clubes, não por acaso, foram os 12 clubes que formaram um dos grupos no Campeonato Paulista de 1990. Então aí, você tá vendo como as coisas vão se alinhando? Os clubes que não tinham se classificado se juntaram aos 2 que subiram da divisão intermediária para formar o outro grupo. Um dos grupos tinha mais clubes classificados, o grupo forte classificava 7 clubes e o grupo fraco classificava 5. O que se você for ver, é idiota, é uma desproporção, mesmo sendo mais clubes no grupo 1, ainda assim você tem uma desproporção, porque você tinha clubes muito mais fortes e muito mais clubes fortes no grupo 1 do que no grupo 2. De qualquer maneira, esses grupos, tanto em 89 quanto em 90, eles jogavam dentro e fora do grupo. Então, você no primeiro turno, em um turno você jogava dentro do seu grupo, e no outro turno você jogava contra o outro grupo. E foi aí que o São Paulo não conseguiu se classificar para a segunda fase, na verdade, seria a 4ª fase do Campeonato Paulista de 90, porque ele teve que disputar a repescagem, e na repescagem ele não conseguiu a vaga. Eu costumo dizer que o São Paulo jogou 3 jogos contra o Santo André nesse Paulista de 90 e perdeu os 3 por 1-0. E se o São Paulo tivesse ganho qualquer um desses 3 jogos, hoje a gente não estaria discutindo isso, esse vídeo não seria necessário, porque se tivesse sido da primeira fase, o São Paulo teria classificado direto para a 4ª fase, e se tivesse sido qualquer um dos 2 da repescagem, o São Paulo teria se classificado.
Olha, num desses jogos, acho que foi o último jogo, o Nelsinho faz um gol contra o Gilmar. Eu tô lembrando isso, tô tirando de memória. Ele vai recuar uma bola, alguma coisa assim, ele encobre o Gilmar, o Nelsinho lateral esquerdo. Eu tenho isso na minha memória, mas eu não sei. Eu sei que foi um lance determinante pro jogo, e teve uma época que eu fiquei chateadão com o Nelsinho por um tempo, porque eu era criança, né? Era criança, né? Sei lá, tava em idade de colégio. E eu lembro desse lance muito emblemático. O goleiro era o Gilmar Rinaldi. Curioso, né? Porque o Zete não estava no São Paulo, nem o Tele, que são os dois que a galera argumenta, né? De falar e de contar essa história. Nenhum dos dois, que fique muito claro, estavam no São Paulo na época e tal. Mas continua, segue ali. Depois eu vou atrás desse. E aí, o que o pessoal diz hoje em dia, os terraplanistas? Eles falam, porque o primeiro argumento que a gente levanta, obviamente, o regulamento dizia expressamente que não haveria descenso. Não é que era omisso, porque regulamento omisso é o que mais tem na história do futebol brasileiro. O regulamento não era omisso, o regulamento dizia não haverá descenso no Campeonato Paulista de 1990. Então, por que eles falam? O que eles respondem quando a gente fala isso? Porque você tem que ver semanticamente. Então, começa a entrar numa questão subjetiva que você nunca vai conseguir provar nada, mas então o que a gente faz? A gente vomita fatos. O Fará tinha um plano de diminuir a quantidade de clubes no Campeonato Paulista. Ele provavelmente tinha, se você olhar os anos seguintes, mas até aí, por exemplo, ele já estava indo contra o CND, que ele só inflou o campeonato. Depois, ele foi eleito presidente da federação em janeiro de 88, em 88 o campeonato teve 20 clubes, em 89, 22 e em 90, 24. Né? Então, se ele queria diminuir a quantidade de clubes, então ele poderia ter feito isso muito antes. Só que ele estava provavelmente preocupado com votos para eventuais reeleições. Tanto é que ele foi reeleito seguidamente até ele deixar o cargo em 2003. Ele ficou mais de 15 anos no cargo. Ele poderia fazer isso de outras maneiras, ele acabaria conseguindo diminuiu numa canetada de 93 para 94, né? Mas o fato é, se ele quis fazer ali, ele teria tomado essa decisão no meio do campeonato. Você só pode tomar uma decisão como essa no meio do campeonato pela lei, é a lei do país, era a lei do país na época, se você tivesse 80% dos votos para você mudar. E ele, obviamente, não teria isso. Então, o que pode ter acontecido? Por que a Folha falhou ao falar de segunda divisão, depois de ter conversado simplesmente com o cara que era o presidente em exercício? Porque ela não foi atrás de tentar descobrir, ok, o que mudou? Você quer mesmo diminuir? Qual é o sentido de você rebaixar 10 clubes no campeonato? Você quer diminuir, beleza, mas isso foi votado em conselho arbitral? Se não foi votado em conselho arbitral, não adianta. Poderia ter sido o próprio Fará vir e falar, eu decreto que vão cair 20 clubes, não importa. Sem o conselho arbitral, sem uma votação no conselho arbitral, qualquer palavra do presidente a respeito disso é nula, não existe. Só que o problema é, a gente, para explicar coisas tão simples, a gente começa a ter que explicar nos mínimos detalhes, as coisas mais óbvias, e os terraplanistas voltam. Tá, mas então como é que você explica a história do Tele? Eu explico facilmente. Eu explico facilmente. Vou pegar 2 exemplos aqui. Em 2000 quando que foi Flamengo e América do México? Me fugiu o ano aqui. 2012, não foi? Não, foi antes. Ou 2010? Disso. Talvez. Não, em 2010 o Flamengo eliminou o Corinthians, acho. Enfim, X. Foi em 2000 Foi 2008, se eu não estou enganado, tá? Seria 2008 ou 2007, enfim, foi um desses 2 anos. 2008, né? 2008. O Flamengo eliminado no Maracanã para a América do México, depois de ganhar no México por 4-2, então poderia perder no Maracanã, por exemplo, por 2-0, que passaria nos gols fora de casa. Recentemente, o Ronaldo Angelim, eu não lembro o nome do outro jogador, deram declarações de que o João Santana não fazia ideia de que o 2-0 que o Flamengo chegou a estar perdendo em algum momento naquele jogo, classificava o Flamengo, a ponto do João Santana fazer uma substituição no jogo ofensivo e o Flamengo tomar o 3º gol e aí sim estar eliminado.
Vamos ao segundo exemplo, novamente pegando São Paulo. Ou seja, eu já vou resumir onde é que eu quero chegar com isso. Em 2010, o São Paulo enfrentou o Universitário do Peru pela Libertadores, 0-0 no Peru, 0-0 no Morumbi. O jogo foi para os pênaltis. O técnico do São Paulo era o Ricardo Gomes. Eu falei para o autor em algum momento, por algum motivo que eu não faço a menor ideia. Você falou no vídeo que a gente ia gravar e não gravou. Então, por algum motivo eu fiquei com o Paulo Autor na cabeça. O Ricardo Gomes era o técnico do São Paulo, o jogo acabou e ele começou a pensar na prorrogação. Não tem prorrogação, vai direto para os pênaltis. Ou seja, os caras estão jogando o campeonato e muitas vezes eles não fazem a menor ideia do regulamento do próprio campeonato que eles estão jogando enquanto eles estão jogando. Os treinadores, no caso, né, do Tele, às vezes jogador, ou seja, você tá lá em campo e aí você tá lá, você mete uma alteração achando que tá perdendo o jogo e no fim das contas você tá ganhando o jogo, o cara não faz a menor ideia, você tá jogando aquilo. Então assim, aí você vem com o regulamento relativamente simples, imagina os regulamentos complicados dos anos 80. Então você vem com esse papo de que eles falam como se fossem os bastiões ali do conhecimento e do regulamento. É um negócio que vai muito além da situação. Eu nem entro no mérito. Tem gente que argumenta, e isso eu já não gosto, de que, falam isso para valorizar o trabalho deles depois, como se eles tivessem erguido São Paulo. Eu não acho que seja isso, tá? Eu não acho. Esse papo de ego aí, eu já não... Eu acho que pode ser isso, mas que mesmo assim não seria algo totalmente determinante. Eu acho que, para mim, é muito mais desinformação do que mas assim, o cara para pensar, eu tirei da segunda divisão, não sei o quê. Tudo bem, eu sei, mas não é fato de nada. Não é fato de nada, eu não acho que o cara fale isso para eu vou corroborar essa versão, porque, não, o campeão do mundo, bicho. Se ele pensa errado, se ele tem a ideia errada, ele óbvio que vai citar, porque isso engrandece o trabalho dele. Então, assim, mas de qualquer maneira, o resumo se as coisas acontecem durante o jogo, se os times são eliminados, porque o cara desconhece o regulamento enquanto ele está disputando a partida, você imagina já depois, passado não sei quanto tempo, você vai dar pitaco do campeonato de não sei quanto tempo atrás. Sim. Qual é a grande moral que você tem para ser algo irrefutável? Não, eles deram a declaração. E daí que deram a declaração, isso não muda os fatos. E volta a falar, nenhum dos dois estava no São Paulo no período em que este não rebaixamento aconteceu. Quando o São Paulo não caiu, nem o Zete estava no São Paulo, nem o Tele estava no São Paulo, quer dizer, cada um estava vivendo uma outra história e tal. A licença poética, o malabarismo que você faz para, eu quero acreditar nisso. Como a gente falou no começo do vídeo, tem gente que pega até lá o fake, né, a montagenzinha, que teria um ingresso. Photoshoparam um ingresso com algo que era possível com a tecnologia da época. Mas aí você tem que explicar para o pessoal que tem menos de 30 anos que ingresso não era assim em 1991. Nossa, então, eu já estou trazendo isso para deixar claro, porque daqui a pouco, mas e o ingresso que apareceu? Aquele ingresso, uma mentira, ingresso inventado, aquele jogo nunca aconteceu, aquele jogo nunca teve, nada daquilo existiu, só que, mano, o cara pega um Photoshop, inventa o ingresso, daqui a pouco tá a galera lá, não, veja bem, eu tenho o ingresso. Pelo amor de Deus. Mas, assim, a questão, o pessoal também levanta o regulamento de 91. E o regulamento de 91, quando você para olhar com os olhos de hoje, especialmente, ele é esdrúxulo. Você dá a vantagem que você deu para o São Paulo, que jogou um grupo claramente mais fraco, é um absurdo. Mas, em primeiro lugar, todos os clubes, todos os 28 clubes, porque em 91 você já tinha 28 clubes que tinham subido 4 da intermediária, e todos assinaram o contrato. O regulamento antes de começar o campeonato. E em segundo lugar, não é como se isso fosse muito diferente do que já tinha acontecido em 90 e em 89, onde você tinha o equilíbrio lá pela quantidade de times classificados, né? Então, em 91, você classificou 3 clubes para a segunda fase do grupo do São Paulo e 5 clubes do outro grupo, do grupo mais forte, o que ainda é um desequilíbrio imbecil, considerando a qualidade dos times que estavam em cada um dos grupos, né? Mas todo mundo assinou. É idiota? Sim, é idiota, mas assinaram. O São Paulo assinou pensando em se beneficiar? Nunca vamos saber. Talvez até, mas eu não duvido também que o pessoal não tenha nem se atentado a esse fato. Virou e falou, não, beleza, ok, assinamos e vamos fazer assim. Porque o regulamento de 91, o grosso do regulamento já constava do regulamento de 90.
Então, quando a Folha diz que o São Paulo não teria chance de disputar o título em 91, é um absurdo. Tanto é que o Estadão, no dia seguinte, disse que não, que o São Paulo poderia disputar o título em 91, porque já existia. Só que aí o pessoal vai dizer, não, mudou o regulamento no meio do campeonato, mudou o regulamento depois do campeonato. Isso não existe. Não era possível. Nem o futebol brasileiro é confuso, mas esse tipo de coisa não existe. Mudar o regulamento do campeonato é uma coisa que ocorreu mesmo no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, pouquíssimas vezes. Ocorreu isso no Brasileiro de 71, por exemplo, a fórmula foi mudada no meio do campeonato, mas são pouquíssimos os exemplos de alterações no meio do campeonato. E você vê muitos exemplos de clubes tentando mudar. Vamos tentar mudar, não sei o quê, mas de que efetivamente foi mudado, pouquíssimas vezes. E Ale, quando há um caso, que nem esse que você citou de 71, você encontra o ponto em que isso mudou. Porque Sim. Ninguém fala, mudou quando? Quando mudou? Você tem algum documento, Mudou você tem aí. alguma passagem? Não tem nada. Mudou aí. Nada. Mudou, fica aquela coisa de. E aquela coisa que eu falo, eu sempre falo isso quando alguém chega e fala assim: não, mas na minha interpretação caiu, teve uma discussão do PVC com o Flávio Gomes. E assim, eu não gosto de fazer juízo, mas assim, é só pegar o tipo de jornalista que é o PVC e o tipo de jornalista que é o Flávio Gomes para ver quem nessa história. E o PVC dá uma aula do que é jornalismo. O jornalismo é ir atrás eu da gosto fonte. muito do Flávio Gomes, Sim, mas sim. O Flávio Gomes, ele nessa questão, ele está absurdamente errado. E ele se baseia em um texto. Exatamente. Ele se baseia no texto da Folha e no texto da época, escrito em 2009 pelo André Fontinelli, que foi inspirado no texto da Folha, e esse texto do André Fontinelli é um texto em que ele fala, basicamente o que ele fala o que importa é a minha opinião, você pode ter todos os argumentos do mundo, porque a minha opinião é a correta, e se saiu na Folha é porque é verdade. A Folha é o mesmo jornal que já publicou que Jesus Cristo foi enforcado, que a gravidez do ser humano leva 11 meses e por aí vai. Significa que a Folha vai errar sempre? Não significa. A Folha acerta mais do que erra. Eu não sou do grupo que fala que a Folha é fake news até hoje, não sei o que. Não. Mas a Folha não está livre de erros. E nesse caso, não foi só um erro factual, mas foi um erro também de jornalismo. O próprio André Fontinelli, num texto dele publicado na Placar em 2001, ele defendeu o aumento da quantidade de clubes no Campeonato Brasileiro de 2000 para 2001, e aí ele começou a listar as razões, e aí alguém falou assim, mas aí vão dizer que o Corinthians deveria ter sido rebaixado em 2000 porque foi o último colocado. E eu digo que não, porque estava no regulamento que ele não seria rebaixado. Caramba, como é que em 2001 ele escreve que se está no regulamento é a verdade absoluta, e aí em 2009 ele diz que não, porque eu sei de outras coisas. Gente. É licença poética. O cara tem a opinião dele, olha só, isso é na casa de opinião. A gente chegou num ponto em que 30 anos depois, você tem 3 jornalistas, no mínimo, que trabalharam naquela edição da Folha de São Paulo e que ainda estão tentando defender o indefensável, que é o Flávio Gomes, o Fernando Santos e o André Fontinelli. Repito, o Flávio é um cara que eu respeito demais, respeito pra caramba, né? Os outros 2 eu conheço muito menos do trabalho, e o que eu mais conheço é esse grave erro, mas não dá para 30 anos depois... Os 3 trabalharam naquela Folha lá? Sim. Os 3 trabalharam naquela edição especificamente. Coincidência, o Flávio Gomes, ele costuma dizer que ele era o editor, ele que fechou aquela página. Olha só, mas que grande coincidência. As 3 pessoas, você defender algo assim, desculpa, para mim é algo inadmissível. É inadmissível. Não, o PVC, nessa discussão que eu estou citando, que é muito fácil de encontrar, ele dá uma aula de jornalismo, que ele fala isso, ele fala, olha, quando o jornalista... É outra aula de jornalismo. É outra aula, porque ele fala assim, o jornalista não deve fazer suposições. Quando ele tem alguma dúvida, ele tem que ir até a fonte. E por azar de todo mundo da discussão, que foi uma discussão que aconteceu durante a Copa, acho que foi a última Copa, o PVC, por alguma razão bizarra, ele estava com o regulamento de 1990 dentro de um livro Rússia. Marcando na Rússia, e aí os caras falaram, cara, ele não sabia que ele ia se envolver nessa discussão, a discussão apareceu e ele estava com o regulamento, então ele falou assim, o regulamento está aqui, a fonte está aqui, não adianta, é a mesma coisa que eu chegar e falar assim, olha, a Copa do Brasil, na minha opinião, o Brasil ganhou, na minha interpretação, o Brasil ganhou. Não ganhou.
perdeu da Alemanha de 7-1. Não. Ganhou de 1-0 com o gol do Rogério Ceni no último minuto. Por quê? Porque eu quero. Do Rogério Ceni, inclusive. Golaço, incrível, fantástico. Melhor atuação de um goleiro numa Copa da Alemanha e fez o gol. Não foi nem gol de falta, de bola parada. Aliás, se fosse para isso, em 94 o Zé teria sido goleiro e não Tafarel. Muito desonesto aqui. Mas não vou adentrar. Gente, então assim, se alguém for discutir este assunto, e agora eu tô falando com você que está assistindo o vídeo, é muito simples. O regulamento expressamente dizia que não haveria descenso. Não houve nenhuma alteração no regulamento em nenhum momento. E se o São Paulo havido, seria uma virada de mesa contra o São Paulo. Exatamente. E para piorar a situação, para quem quer argumentar a este favor, a favor do terraplanismo do futebol, o São Paulo foi campeão no ano seguinte, o que seria impossível para um time que teria caído. Então, o argumento é muito simples. O São Paulo não caiu, o São Paulo não foi rebaixado. E a nossa luta aqui no canal é para que isso nunca aconteça em nenhum campeonato que o São Paulo dispute na vida. E essa é uma batalha bem árdua que a gente vai enfrentar aí pós-pandemia, né? Quando você falou de semântica, eu ri, para quem quiser voltar no vídeo, da expressão do Gabriel de tremendo mau humor. Ele exalou mau humor para todos. Você quer fazer algum último complemento, Gabriel? Não, eu já falei algumas vezes aqui no canal que algumas discussões elas são impressionantes. Às vezes a gente entra, faz alguns vídeos que eu abro o vídeo falando, cara, é impressionante que em 2020 a gente esteja falando de um negócio desse, um negócio absolutamente... A gente vai falar em 2025, a gente vai falar em 2030, em 2030, em 2040, vai fazer 50 anos. E posso falar? Seria muito bacana da Folha fazer uma errata gigantesca desse assunto, porque é um fim de serviço. De repente. Mas hoje a coluna do PVC saiu na Folha também, e o PVC dizendo que a Folha errou. Isso é legal, tá vendo? Pronto. Pronto nada, eles têm que fazer uma que não seja uma coluna, seja um editorial, não é aí botar lá, só falta ainda botar lá no fim, a opinião do colunista, não necessariamente só faltava essa, o fim do na hora de dar a matéria é a Folha. Eu também queria ganhar na loteria, e isso não vai acontecer, então não, você tá jogando, eu tô mais viável. Eu tô falando o que deveria acontecer. Não. Por isso que eu sei que não jogar, aí não tem. Não sei, mas de repente, na opinião do Ale, ele ganhou na loteria, ué. Não sei, pra saber. É sempre uma questão de opinião. Enfim. Mas, gente, é isso. O Ale não ganhou na loteria, tá? Só para esclarecer. E quando o Gabriel falou do Joel Santana, ninguém tá comparando o técnico, ninguém é comparável com o Tele. É bom sempre frisar essas coisas. Pelo amor de Deus, só faltava essa também. Mas assim, é sempre bom esclarecer tudo isso. Gabriel Perecini. O João Santana é melhor do que Tele Santana. Daqui 30 anos, não, porque teve um canal São Paulino, não sei o quê, que falou que o Joel Santana, então, a partir disso, o Tele não foi tudo isso. Então, pronto. E hoje eu fiz. Anos, a gente vai ter isso. Eu fiz a estreia do meu óculos de lente plana para falar do terraplanismo do futebol. É isso, galera. Então, muito simples. O São Paulo caiu em 1990? Não. Então, a gente encerra o vídeo por aqui, porque o São Paulo não caiu. E um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo.